Chamadinho. Beleza. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a aula, capítulo 10. Então, semana passada a gente falou sobre capítulo 9, dons versus caráter. A galera participou legal, foi muito bom. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10, que é o conselho de um amigo. E tem parte 1 e parte 2. Então, a parte 2 a gente vai tratar na semana que vem. A parte 1 nós vamos falar hoje, certinho? Não vou perguntar quem leu, porque eu acredito que todos, né, com certeza, leram. Vamos lá. Bom, aqui o Asher vai falar de algo que eu vejo que se repete muito, né, durante toda a leitura do livro, vocês vão perceber. E a gente falou muito já sobre amizade em alguns capítulos anteriores, né, citamos Davi e Jonatas. Nós falamos sobre muitos aspectos do relacionamento de aliança, sobre os acordos que firmam aliança, sobre as maldições de que se quebrar a aliança. Hoje a gente vai estar reafirmando mais esse aspecto da amizade, né? E vamos entrar mesmo na questão do conselho, do amigo que dá o conselho, né? Dessa pessoa mais próxima a nós, que tem esse poder e esse privilégio de trazer, às vezes, uma realidade que a gente não está enxergando, né? Que nós costumamos aqui também chamar de 2 ou 3 aqui na nossa comunidade. E a gente vai, e o livro todo vocês vão perceber que a gente vai conseguir desenvolver muito esse relacionamento que nós falamos desses 2 ou 3. O livro ele dá vários dicas, aspectos, formas práticas de desenvolver esse tipo de relacionamento, porque é o modelo bíblico, é o modelo com que Deus se relaciona. Mas a gente continuar aqui, deixa eu ver um negócio. Tem um principado aqui, que é o da galera que não abre a câmera. Queria incentivar os irmãos, se desse hoje para abrir a câmera, para a gente, olha assim, olha aí, o Pedrinho já apareceu. Se desse para abrir a câmera, por quê? É muito melhor quando você abre a câmera, a gente consegue interagir melhor, eu consigo olhar para você, você está olhando para mim, e a gente vai conseguir trocar uma ideia melhor. Beleza? Então eu peço por gentileza aí, quem puder ligar a câmera, ligue, para a gente poder estar tendo uma interação melhor. Bom, eu vou ler aqui, começando a ler o primeiro tópico do livro, eu queria que vocês acompanhassem aí. O primeiro parágrafo aí do livro mesmo, para a gente poder iniciar. Quando compreendemos que as palavras proferidas pela boca de um ser humano possuem poder sobrenatural, nossa perspectiva sobre quem devemos permitir que fale ao nosso coração muda drasticamente. Do ponto de vista bíblico, palavras são como lâmina de uma faca. Nas mãos de um inimigo, a lâmina da palavra pode ser letal. Nas mãos de um cirurgião confiável e experiente, o próprio fio da lâmina é capaz de torná-la um instrumento que corta com precisão qualquer crescimento maligno do nosso corpo. Precisamos bloquear com um escudo espiritual qualquer palavra dirigida a nós com o propósito de nos causar dano. Por outro lado, palavras que vêm de Deus podem ser afiadas a ponto de discernir aspectos obscuros dos nossos pensamentos e da nossa imaginação. Devemos submeter-nos o tempo todo à cirurgia delicada que vem para remover os elementos errados da nossa vida. Então, nesse primeiro tópico aqui, a gente percebe que eu acho que ele já traz uma realidade bem legal, uma analogia bem legal, que é o conselho, né, como um instrumento. Aqui ele cita a lâmina, né, de uma faca ou de um bisturi. Nas mãos de uma pessoa pode ser letal, pode ferir, pode matar, mas nas mãos certas de um médico, de um cirurgião, pode tirar de nós aquilo que está podre, tirar de nós aquilo que é maligno, tirar de nós aquilo que não é da vontade do Senhor. Então, assim funciona os conselhos, assim funcionam as palavras proferidas por quem estão perto de nós, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o amigo, aquele amigo que nós falamos, assim como citamos Davi e Jonatas, é aquele que ganhou o privilégio
de nos dar conselhos íntimos. Então, o amigo é quem tem o privilégio de nos dar conselhos íntimos. Quer dizer, então, que outra pessoa que não seja seu amigo não pode dar conselhos íntimos? Sim, quer dizer isso mesmo. Então, a gente tem que começar a entender que certas coisas, certos tipos de atitude, certos tipos de relacionamento são para uma finalidade. E para você receber conselhos que vão impactar totalmente a sua vida, como você vai andar de hoje para amanhã, tem que ser de pessoas que realmente sabem do que estão fazendo, te conhecem. Amém? Então a gente pode também perceber uma coisa aqui. Da mesma forma, os conselhos são tão sérios que precisam de uma construção no relacionamento. Então, você não conhecer alguém hoje e você vai começar a dar conselho do que a pessoa deve fazer na vida dela. Isso não faz sentido, certo? Então, assim como para uma criança, eu acho que fala desse exemplo, né? Quando uma criança ela começou a andar, e aí agora, normalmente, o primeiro brinquedo que um pai ou uma mãe dá é uma bicicletinha, ainda com aquelas rodas de trás, né? Ou um triciclo, algo nesse sentido. Depois que a criança aprende a andar, com todo o suporte necessário, ele começa a andar com a bicicleta com apenas 2 rodas, que já necessita de um equilíbrio e mais experiência. E depois disso, lá na frente, quando essa criança já está se tornando um adulto, com 18 anos, aqui no Brasil a gente pode ir lá e tirar a nossa carteira de habilitação para poder dirigir um carro. Porque aquela carteira de habilitação é a aliança que nós temos entre as autoridades civis e o motorista de que ele pode estar fazendo aquilo que ele está fazendo. Certo? Então a gente percebe que existe graus, né, que existem níveis de relacionamento também e níveis de conselhos também. Porque alguém que você conhece há poucos dias, dificilmente você vai aconselhar em qualquer coisa que seja. Alguém que você conhece há alguns meses, talvez você já comece a discernir quem a pessoa é e ajudá-la em alguma coisa que você observa. A quem você conhece há anos, normalmente é esse nível, e se você construir esse relacionamento conforme o livro está falando, se é um relacionamento de aliança, é alguém que realmente já tem o teu coração, você tem o coração dessa pessoa, e esse sim, normalmente você consegue dar conselhos íntimos e receber conselhos de forma também bem fiel. Jota mandou aqui. Jota, eu tô aceitando todo mundo que tá aqui com o link. Tem alguém que não tá conseguindo entrar? Sim, tem gente que tá procurando aqui no privado que não tá conseguindo. Por isso que eu te mandei mensagem. Eu tava permitindo todo mundo aqui. O que será? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tava com permissão. Agora Aí, tô. ó. Aí, ó, Cássia. Eu tô com permissão pra poder permitir pra galera. Acabou de entrar, a gente permitiu. Será que tá entrando no link certo? Foi, era a Cássia mesmo. Deu certo, Agora gente. vai. Obrigada. Tá bom. Fechou. Continuando aqui o que eu tava falando, calma, onde que eu tava? Como é que eu deixei anotado em tópico, senão eu tava... Bom, como eu tava falando, existem níveis de relacionamento. O relacionamento cresce e conforme ele cresce, a gente tem mais liberdade de poder dar e receber conselhos. Amém? Próximo tópico aqui que o Asher aborda, que a gente vai começar a entrar agora, é a aceitação ou rejeição de palavras. E, gente, conforme eu for falando aqui, não tem problema vocês me interromperem, ou levanta a mãozinha, ou, enfim, pode fazer qualquer coisa aí que a gente quer ouvir vocês, tá? Vou colocar a Jota, você também como co-organizador, eu já coloquei o Lucas. Enfim, acho que agora vai dar, vocês ficam responsáveis por estar aceitando o pessoal. Bom, aqui vamos ler também o primeiro tópicozinho aqui que ele fala. Aceitação e rejeição de palavras está lá na página 102. Quando uma palavra nos é dirigida, temos a opção de recebê-la ou rejeitá-la. Nem toda palavra ouvida deve ser recebida. Temos o direito de decidir até que ponto devemos acatá-la em nosso interior.
E aqui o Asher cita um exemplo bíblico, né? Que ele fala que mesmo palavras tão poderosas como o voto de um casamento podem ser rejeitadas ou desconsideradas assim que são pronunciadas. Ele dá o exemplo de Números, que fala: mas se o pai a proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos a que se obrigou será válido. O Senhor a livrará porque o seu pai a proibiu. Então, esse pedacinho da lei antiga contém um princípio espiritual de palavras que produzem um efeito sobre nós de acordo com a nossa aceitação ou rejeição. Aqui, no caso, aceitação ou rejeição de um pai sobre um voto, um compromisso que a filha está fazendo. Da mesma forma, a gente tem que entender que maldições ou bênçãos podem ser quebradas ou validadas de acordo com a vontade das pessoas. Temos a autoridade para aceitar ou rejeitar palavras que nos são ditas por outras pessoas. Isso fique claro, né? Palavras ditas pelo próprio Deus, a gente não tem opção de aceitar ou rejeitar. A gente tem a opção de aceitar ou rejeitar. Quando a gente está falando, vamos sempre colocar isso em consideração. De outras pessoas. Estamos falando de relacionamentos com outras pessoas. Conselho de um amigo, de alguém que é para ser próximo. E o Asher, vocês vão perceber, da metade dessa aula para frente, que eu achei que ele ia ficar só nesse aspecto mesmo, entre as pessoas, mas ele também fala de um aspecto sobre discernimento profético e consciência. E eu não achei que ele ia entrar nisso aqui, eu não lembrava, né, de ter lido essa parte dentro desse capítulo. Então a aula vai ficar dividida em duas, um que é um relacionamento direto para com os nossos amigos e um discernimento que vem do Senhor. Continuando aqui, a gente tem que entender também, quando a Bíblia diz falar ao coração, a gente fala muito essa expressão, a gente usa muito essa frase, falar ao coração, né? E o que quer dizer falar ao coração? Falar ao coração é uma expressão bíblica que revela uma palavra compartilhada, que toca no íntimo de outra pessoa. Então, o amigo de aliança também é aquele que tem o privilégio de falar ao nosso coração. Certo? Então, quando a gente às vezes sai de um culto do intensivo, ou de um culto caseiro que seja, e a gente, para nós mesmos, ou às vezes para o nosso cônjuge, para alguém que está perto, fala: nossa, essa palavra hoje falou ao meu coração. É porque ela teve o poder de acessar o seu íntimo. Poder de acessar o seu íntimo e revelar certas coisas. Então, como que eu posso dizer, esse poder de falar ao coração, ele está na palavra de Deus. Então, aonde quer que você esteja sendo compartilhada a palavra de Deus, existe um potencial grande daquilo falar ao teu coração, mas existe um privilégio de certas pessoas que andam com você, de que essas palavras tenham mais potenciais também de falar no teu coração, que é o caso do amigo. Então, é uma coisa que eu não sei se vocês já perceberam, mas às vezes a gente para procurar tantas respostas, né? Numa palavra, numa pregação, em alguma coisa, em alguma situação, estudando algo, né? E às vezes temos amigos do nosso lado nos revelando isso, já podendo potencialmente falar ao nosso coração, e nós não usamos desse nível de amizade que nós temos para falar. Próximo tópico aqui, que é dando e recebendo conselhos, eu quero aproveitar esse gancho que eu finalzinho aqui para falar com vocês, se vocês já conhecem esse tipo de pessoa, que eu particularmente vou confessar algo aqui, eu tenho um pouco de raiva com esse tipo de gente que às vezes tem relacionamentos, tem pessoas que falam sobre diversas coisas na vida delas, mas só quando elas ouvem de um pregador, só quando elas ouvem numa palavra, só quando elas ouvem na internet, só quando elas ouvem de um coach sobre algum tipo de mudança que elas têm que ter na vida dela, elas consideram isso. E elas não consideram aqueles amigos que estão próximos já falando isso há muito tempo. Então, precisa existir um equilíbrio. Por quê? Normalmente, quando a gente está falando de dar e receber conselhos, a gente precisa ser humilde e sermos prontos para receber opiniões e conselhos dos outros. Agora, isso existe uma medida, tá? Mas existe esse nível de humildade que a gente precisa ter. Na maioria das vezes, existe uma dualidade nesse tema.
De um lado tem pessoas que são boas para dar conselhos, mas fechadas para ouvir conselhos. E do outro lado, pessoas que são muito abertas para receber opiniões de qualquer pessoa e não encontram o equilíbrio. Então, normalmente existem essas duas extremidades, né? Tem gente que gosta muito de falar na vida de outros, mas é muito difícil quando ela tem que ouvir. E existem pessoas que qualquer pessoa fala algo, ela já quer discernir se aquilo é de Deus ou não é, ela já começa a ficar confusa, ela já começa a ter ansiedade e tudo. Então, todos os dois lados estão errados, a gente precisa achar esse equilíbrio entre dar e receber os conselhos. Tá tudo certo aí, sabe? Pra estar brigando com um cachorro, gato. Vamos lá. Aqui, eu quero, lá na página 103, tem um versículo de Provérbios 27, 9. Eu queria que alguém lesse para mim. Pedrinho, você lê aí pra gente, por gentileza? Na 100 aí? Na, Qual parte que é? na 103 ainda, lá no comecinho da página tá o versículo de Provérbios 27, Fala de 9. Provérbios aqui, né? Isso. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim é doce o conselho do homem para o seu amigo. Então aqui a gente entende que a Bíblia ela dá um valor muito grande ao conselho, certo? Então a gente precisa entender também e analisar que para a Bíblia, para o Senhor, né, a caracterização da amizade íntima é justamente a capacidade de dar e receber bons conselhos. Então, se a gente for entender isso de uma forma mais palpável, a gente consegue levar isso para os nossos relacionamentos hoje. Se para a Bíblia a capacidade de dar e receber bons conselhos, né, é a caracterização do que é uma amizade, então você consegue olhar para pensar em 2, 3 ou mais pessoas e pensar se você realmente tem uma amizade com ela. Ou se é uma via de mão única. Você só recebe conselhos ou você só dá conselhos para essa pessoa. Necessariamente, talvez isso não é uma amizade bíblica. Isso talvez é uma amizade apenas desse lado ocidental do mundo. Certo? Então, o livro ele nos traz discernimento. Um discernimento muito forte também. Ali a gente já vai estar indo para a página 104, que ele fala assim: eu anotei tópicos que a gente não tem que ficar lendo tanto, porque a gente, mesmo assim, vai ler muito hoje, porque esse capítulo tem certas coisas que eu acho que coloca que eu prefiro não escrever, melhor a gente ler, para poder ter o discernimento mais amplo. Mas aqui o livro ele fala assim também, ele nos traz o discernimento que a pessoa fraca e insegura, ela tem facilidade em manter uma postura defensiva quando nós estamos falando a respeito de conselhos. E aqueles que aceitam a correção e conselho dos sábios, esses sim, são fortes e autoconfiantes. E normalmente a gente tende a pensar o contrário, né? Quando a gente considera uma pessoa muito autoconfiante, a gente, de maneira errada, tende a não querer chegar perto dela para dar conselhos. Fala, não, ela já é uma pessoa muito confiante, ela é tudo, mas na verdade é o contrário, né? De acordo com Asher, ele fala justamente isso. A pessoa que é autoconfiante e forte é aquela que tem facilidade de receber conselhos. E a pessoa que é fraca e insegura, essa sim é aquela que fica na postura defensiva, né? Que o outro se sente até assim, putz, não vou chegar perto para falar nada. Então, isso é um aspecto que a gente também pode pensar e trabalhar muito na nossa vida, que é, putz, será que eu estou passando qual imagem? De uma pessoa que é difícil os outros chegarem e falarem comigo, ou de uma pessoa acessível a ouvir conselhos? Lembrando, claro, que o que a gente está falando, você não vai ouvir conselhos de todo mundo, e aquilo não vai falar ao teu coração. Você pode até ouvi-los, mas existem a maneira de julgar eles, e a gente vai falar sobre isso. Próximo tópico aqui,
a gente vai falar sobre a repreensão amorosa, a famosa exortação, né? E aqui eu quero ler esse tópico com vocês, que ele é muito precioso. Está na página 104, repreensão amorosa. Vocês poderem acompanhar junto comigo aqui, por gentileza. Quem tem coragem de tomar a iniciativa para repreender alguém é muitas vezes considerado uma pessoa arrogante, agressiva ou dominadora. Isso nem sempre é verdade. Em geral, é uma experiência desconfortável corrigir outra pessoa, pois não se sabe qual será a sua reação. É muito mais fácil, cômodo e covarde evitar ou adiar o confronto. É necessário superar o medo de ser rejeitado pelo outro para mostrar-lhe uma mudança de direção. E olha que precioso isso que o Asher escreve, né? Eu vejo que a mente secular, né, a mente segundo esse século, ela é o contrário do que parece que a Bíblia mesmo, porque assim, às vezes a gente pensa que é totalmente inconveniente essa pessoa que chega para se intrometer, né, nas nossas vidas, porque está vendo algo talvez que não vai de acordo com os padrões bíblicos. Mas, na verdade, essa pessoa tem muito mais amor do que aquele estando ao seu lado, vendo o que você faz, não está de acordo com os padrões bíblicos, apenas ignora e deixa você seguir com essa vida pecaminosa sua. Então, existe um lugar mais excelente que esse capítulo quer nos trazer, que é saber o momento de dar e receber conselhos. Saber o momento de ser essa pessoa que procura e fala e ser essa pessoa que ouve também. Então, isso eu acho que é uma das coisas mais preciosas que esse capítulo tem para nos ensinar, né? Porque nós já falamos dessas coisas e agora a gente está entrando um pouco mais no detalhe, na minúcia daquilo que o Asher quer trazer. E, gente, eu queria muito que também algum de vocês compartilhasse um pouco do que leu, do que entendeu, porque às vezes vocês têm um pensamento, um raciocínio um pouco diferente, vai agregar demais, tá? Então, lembrando novamente, se tiver vontade de falar, pode falar, levanta a mãozinha ou só liga o microfone e fala mesmo, que a gente precisa desse desenvolvimento até para poder gerar mais conteúdo e mais qualidade para essa aula. Beleza? Eu vou terminar só de ler o tópico aqui, então, da repreensão amorosa. E se alguém quiser comentar, quando eu terminar de ler, pode comentar. Saber dar e receber conselho é como um brinco de ouro fino, que ele citou no versículo passado, lá em Provérbios 25:12, que diz assim: como o brinco de ouro e o enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Então existe uma condicional, né? A condicional de que a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Então, continuando ali no parágrafo, é algo muito precioso, que deve ser refinado e colocado delicadamente na orelha. A arte do conselho sábio requer 2 jogadores. Deve haver aquele que consegue repreender com sabedoria e deve haver aquele também que sabe ouvir e obedecer. Se vamos brincar de bola juntos, arremessando-a e agarrando-a, precisamos aprender as habilidades de repreender com sabedoria e também de ouvir e obedecer. Da mesma maneira, é assim que aprendemos a arte de ser e de ter um amigo de aliança. Du, Oi. voltando ao tópico anterior, dando e recebendo conselho, Sim. eu já tive, acho que o Pedrinho vai me entender. A gente é bem parecido nessa questão. Houve um tempo em que eu era muito aberta a todo tipo de conselho de qualquer pessoa e repreensão de qualquer pessoa, de todas as espécies, de todas as formas possíveis, e isso acabou me deixando um pouco confusa, porque acabava todo mundo queria meter o dedo na minha vida, todo mundo queria me dar conselho, todo mundo queria me exortar, todo mundo queria fazer parte disso,
E aí chegou um tempo em que isso me cansou tanto, e eu me feri tanto com isso, que eu me fechei totalmente para todas e quaisquer pessoas. E aí, que também foi ruim, né? Um extremo ou outro, né? Quando você é muito ferido por algo acontece com muita frequência com você, você tende a se fechar, né? Então, houve esse tempo também. E aí eu tive que aprender novamente, tipo assim, a escutar das pessoas específicas, das pessoas que têm mais parte no meu coração, que me direcionam, né, na caminhada, né? Pessoas que realmente caminham ali do meu lado. E, querendo ou não, ainda me importa um pouco com algumas coisas, né? Com o que outras pessoas podem dizer. Mas, nesse decorrer da caminhada de aliança com os meus irmãos, e eu aprendi a escutar quem realmente tem parte do meu coração, quem realmente tem parte com a minha vida, quem realmente tem interesse que eu me torne mais parecida com Cristo, sabe? Porque houve esse tempo em que todo mundo falava muita coisa, acho que o Pedrinho viveu isso também, todo mundo falava muita coisa, todo mundo metia o dedo na nossa vida, justamente porque eu sempre fui bastante aberta, não faço questão de esconder quem eu sou. A gente tem aquele negócio de achar assim, né? Eu não posso esconder quem eu sou. Eu tenho que deixar claro para todo mundo quem sou eu, tirar máscara, esses negócios, as pessoas precisam me conhecer. Só que o extremo disso gerou esse negócio, sabe? De todo mundo falar, de todo mundo querer aconselhar, mas nem todo mundo estava disposto a realmente conhecer o meu coração, a realmente caminhar comigo, né? A pessoa que quer por tudo falar na sua vida, de tudo quanto é jeito, mesmo sem te conhecer. Então, foi uma experiência bem ruim. E hoje, graças ao Senhor, e graças a tudo que a gente tem aprendido, né? Realmente, quem tem acesso ao meu coração tem esse lugar maior, né? Tanto naquilo que eu acato, tanto naquilo que eu realmente escuto, tanto em quem vai realmente exortar ou repreender em relação a tal coisa. O que você falou é muito sério. Eu acho que todo mundo, em algum ponto da vida, passou por isso, porque eu digo também porque eu tive uma época da minha vida que eu também, assim, eu o contrário, né? Eu era muito fechado, né? Então, em vez de eu passava aquela imagem, ainda luto muito com isso hoje, né? Passava aquela imagem de ser autoconfiante, de saber que é melhor para mim, né? E não dar espaço para os outros chegarem. Desde que eu entrei na Antioquia, isso tem sido uma cura muito grande para mim, né? Ter, igual eu falo para vocês, ter esses 2 ou 3 é algo que existia um Eduardo antes disso e existe um depois disso, sabe? Porque a gente pensa, né, que essas feridas ou que algumas coisas a gente consegue sempre encarar sozinho, né? Encarar sozinho, só que isso acumula e gera feridas mais profundas, que aí fica mais difícil dos outros tocarem ainda, né? Então, eu acho que eu talvez até passei pelo processo inverso, né? Me fechei tanto e hoje tenho aberto a minha vida para que os outros falem ao meu coração e que eu julgue, né? Porque eu vejo que, assim, existe mais qualidade, né? A Bíblia fala multidão de conselheiros, né? Mas existe também um momento de você julgar aqueles conselhos. A gente ou se abre, é por isso que eu falo, os dois extremos são ruins. Ou a gente se abre demais, ou a gente acabou, agora é conselho zero. E aí, tá errado de um lado, tá errado do outro. Eu creio que a maturidade, ela traz isso pra gente, né? Esse equilíbrio. E que bom que a gente está junto, falando disso, aprendendo disso, vivendo sobre isso. Porque realmente é algo que nos fere, né? E a gente acha que a primeira pessoa que tem que nos proteger somos nós mesmos, né? Quando a gente entende que nós somos um coletivo, né? Para chegar no mesmo lugar, isso fica mais, digamos, mais leve, mais fácil a caminhada, né? Tira aquele peso, né? Tira aquele peso de que eu não posso errar e ao mesmo tempo coloca um temor, né? De não andar no erro. Então acho que isso é uma medida excelente mesmo. Mas
Pode falar, Ei, Cássia. brother. Eu acho que ela abriu sem querer, né? Beleza, vou continuando aqui então. Aqui no próximo tópico a gente vai falar um pouco sobre isso, né? É tudo dentro da mesma coisa, mas vamos falar sobre rejeitando palavras incorretas. E existe um segredo nisso. E eu vejo que o relacionamento, quanto mais perto nós estamos, quanto mais íntimo nós estamos no relacionamento com Deus, mais fica fácil a gente rejeitar algumas palavras incorretas. Então, quando a gente está distante, isso fica bem difícil. Aqui o Asher, ele dá um exemplo de que aconteceu na comunidade dele. Eu acho legal a gente ler, porque eu lendo, eu lembrei já de várias e várias coisas que aconteceram comigo ou com pessoas próximas também. Está na página 105, rejeitando palavras incorretas. Certa vez, a esposa de um líder ligou para minha esposa, isso é o Asher falando, e disse que fora ferida por palavras proferidas por alguém. Ela afirmou que durante o ano anterior, essa pessoa demonstrava claramente ser irresponsável e egoísta. Ela sabia que não deveria tê-la escutado, mas mesmo assim permitiu que ela a ferisse. Após um momento precioso de oração e consolo, a minha esposa lhe ensinou algumas dicas para evitar acesso indevido ao seu coração. Se ela, uma esposa de líder, permitira que alguém indiscutivelmente indigno de confiança lhe causasse uma ferida tão terrível, isso significa que também estava dando a Satanás algum acesso a toda a congregação. Portanto, é importante aprender esse princípio de aliança de não receber conselhos tolos. Olha que sério isso, né? E aí, na hora que eu li, eu me perguntei, né? Falei para mim mesmo, falei, o que os outros falam para mim que às vezes não tem nada, a pessoa nem tá perto, ou às vezes a pessoa é, como o Asher disse aqui, é indigna, egoísta e não confiável, e aquilo entra pro meu coração, né? Isso é muito louco pensar. O Pedrinho chega, a Catherine tá dedando o Pedro aí, ó. Lembrou, né, Pedro, também da história. Sei, todo mundo tem. Então, isso é muito louco, porque você percebe que mesmo a gente, às vezes, se protegendo, tendo pessoas do nosso lado, chega alguém, digamos assim, fora da rodinha e fala algo, e aquilo nos fere ainda. E a gente tem que entender se a gente realmente está dando vazão para isso, porque a gente pode estar dando espaço para Satanás operar na nossa vida. E aqui, como esposa de líder, eu acho que foi mais além ainda, né? Dando espaço para Satanás a operar na comunidade, que eu vejo que é algo mais sério ainda, né? Então, quando a gente entende sobre isso, aí a gente pode ir em diversos aspectos. Aqui eu acho que ele cita até outra questão do jovem, e de um outro jovem também, né? Porque o jovem tem muito disso, e eu passei por essa fase. Quando a gente acha que Deus entregou algo especial para a gente precisa fazer isso. E na igreja que nós estamos, né? Isso que é pior. Então, às vezes nós somos aconselhados pelas pessoas mais velhas, às vezes as pessoas chegam e falam, cara, isso não faz muito sentido. Mas existe um ponto de corte nisso. Existe até onde nós devemos levar o nosso conselho e até onde nós devemos parar de levar os nossos conselhos. Porque às vezes a pessoa vai apenas aprender errando ela mesma. Infelizmente, isso acontece. E às vezes nós também só vamos aprender, às vezes, com os nossos próprios erros. O ideal é que a gente erre pouco para poder sofrer pouco com isso. Mas a verdade é que muitas vezes nós não damos o devido valor às pessoas mais velhas da nossa comunidade, aos nossos pais, às pessoas que verdadeiramente nos amam, cuidam da gente, né? Minhas tias comentam, né? Que trocaram sua fralda, que fizeram tudo por você, e aí na hora de ouvir um conselho tão precioso que vai impactar tanto a sua vida, que é uma decisão tão forte, né? Por isso que hoje eu vejo que a fórmula que a Bíblia trata casamento é muito mais excelente do que a gente. Antes eu pensava, que isso? Como que eu vou permitir que um pai, que alguém decida com quem eu vou casar? Mas não é sobre isso. É sobre que alguém que já se casou, que já teve filhos, que já teve essa experiência, que sabe como é que funciona, é alguém muito mais capaz, sim, de decidir se uma pessoa para você é ou não é. Então, na Bíblia acontecia dessa forma,
E a gente entende que esse nível de aliança, ele é precioso, né? Abraão foi mandar buscar a mulher, tipo, não teve escolha, tá ligado? Vai buscar e se vier e não gostar, vai casar, entendeu? Mas Deus, ele é tão perfeito que ele prepara, né, os corações. E dificilmente um pai que teme ao Senhor, que ama o seu filho, né, vai influenciá-lo a fazer uma má escolha. Certo? Um ponto que a gente vai acessar dentro ainda do que a gente está falando sobre conselhos é sobre a consciência individual. E é o que eu estava falando. Existe até um certo momento onde devemos dar nossos conselhos, mas existe um momento onde a consciência individual, a consciência do indivíduo, é que vai tomar a última decisão. Então, só que qual que é o problema disso? É porque é perigoso, né? Eu anotei assim, existe um perigo em considerar uma palavra de Deus para sua vida, porque das duas uma, ela pode ser de Deus e ela pode não ser de Deus, né? Então existe um perigo. E aí qual que é o ponto dentro disso? O perigo, né? É se aquilo não vier do Senhor, se for apenas uma alma ferida tomando a decisão. Então, só que a gente tem que entender que ao mesmo tempo, Deus fala claramente a nós. E as pessoas que estão mais próximas, às vezes não vão entender mesmo, e nem discernir que aquela decisão que nós estamos tomando no Senhor é a melhor saída. Então, com base nisso, a gente vê a importância de analisar bem se a palavra vem do Senhor ou não. O que precisa ficar claro é que uma decisão individual, vamos gravar isso aqui, gente, precisa ficar claro, é que uma decisão individual, ela também tem uma responsabilidade individual. Isso tem que ficar claro para a gente hoje, porque eu conheço inúmeras pessoas que tomaram a decisão, que falou que é do Senhor, e aí às vezes a comunidade trouxe uma outra perspectiva, o pai trouxe outra perspectiva, a mãe, casa não, meu filho, não está na hora, que não sei o quê. A pessoa casa. E aí quando dá errado, falar, tá vendo? Mas foi a igreja, mas foi o pessoal que não me aconselhou. Mas a decisão não foi tipo assim, porque concorda comigo aí, Pedrinho. Se você chega para mim e fala assim, olha, eu quero comprar um carro. Eu falo assim, Pedrinho, você precisa de um carro mesmo? E a gente troca ideia. E eu vejo assim, como seu amigo, como alguém que anda com você, Pedrinho, eu acho que você não precisa de um carro. Você fala, não, mas eu acho que eu preciso. E é isso. Eu falei, então amém, mano, vou orar por ti, pra você tomar a melhor decisão. Aí você compra o carro. Aí você não consegue, aí você não lembra que o carro tem IPVA, que o carro tem seguro, tem que trocar óleo de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6, enfim, depende do óleo que usa. Mas aí você não levou em consideração todos esses custos, e aí você percebe que não foi a melhor decisão, e aí depois, quando a gente está junto no lugar, fala, putz, mas você podia ter me convencido a não comprar daquele carro, né? Você entende que não faz sentido algum isso, essa frase? Não faz sentido algum, porque a decisão que quem tomou foi você. Se eu te obrigasse, tirasse o dinheiro de sua conta e falar, eu só vou te dar quando você tiver pronto para comprar um carro, aí beleza, você podia falar, putz, tá vendo? Você não deixou. Mas não, a decisão é sua. Então, da mesma forma, a gente tem que ter essa sabedoria na nossa comunidade, irmãos, porque isso acontece com mais frequência do que a gente imagina, tá? Principalmente se você anda com seus 2 ou 3 aí, você sabe que isso acontece mais frequente do que a gente imagina. A pessoa tem um sentimento, ela discerne no Senhor algo, e aí às vezes você chega, pô, mas eu não vejo que é por aí, não. A pessoa, não, mas é aí mesmo. Só que a questão da aliança é justamente isso, que independente se a pessoa escolher tomar a decisão que você não concordou, ou tomar a decisão que você concordou, você tem que continuar junto com ela. Entendeu? Esse também é um ponto, né, tem o lado da responsabilidade individual, da decisão individual, mas existe o lado da aliança. A aliança não vai ser quebrada porque a pessoa não obedeceu o que você falou, simplesmente. O eu te avisei, se der ruim, é proibido. Hã? O eu te avisei, se der ruim, é proibido. Nesse caso. Eu não acho que é proibido se eu te avisei e você estiver do lado da pessoa. Agora, se eu te avisei for por WhatsApp e você não ter mais contato com a pessoa, não faz sentido algum. Porque aí você tá só fazendo a justiça própria. E aí, sem torcer para dar ruim, que Isabela... Eu acho que o eu te avisei dentro de um relacionamento de aliança, ele é essencial. Tipo, nos meus 2 ou 3,
Se eu falar, tipo assim, todo mundo concordou, ó, não faz isso, Eduardo Filho, e ele fizer, mano, na hora que der errado, velho, nós temos que cair em cima, tá ligado? Mas eu acho que é essencial. Mas se você, por exemplo, se é uma pessoa que você, tipo assim, deu errado e você não tá lá pagando o preço pelo erro junto com a pessoa, então acho que não vale de nada, tá ligado? Porque relacionamento de aliança é isso, mano, o cara foi lá e fez errado, mas você vai estar com o cara mesmo ele tendo feito errado, tá ligado? Não É. faz jus ao relacionamento de aliança, né, Lucas? É. Ele fez a cagada, você vai estar lá sofrendo a cagada junto com ele, porque independente de você ter falado pra não fazer, você tá junto, entendeu? Eu vejo que Eu te avisei, mas continuo com você. eu te avisei, agora vão pagar essa dívida junto. Ô, misericórdias. Ô, Glória, ô, Jota. Ô, Glória, ajuda-nos. Mas a beleza é essa. Eu vejo assim, é como se fosse realmente uma sociedade anônima, uma empresa, um CNPJ. Se você é parte, se você tem parte nessa empresa, você vai ter parte do prejuízo também. Então, as pessoas que são nossos 2 ou 3, a gente vai ter parte no prejuízo delas, mesmo que a escolha seja só delas, porque isso a gente está falando no nível de relacionamento mais excelente. Agora, é lógico que existem pessoas dentro da comunidade que, às vezes, isso acontece muito, gente, na roda dos homens, na roda das mulheres, na roda de todos, às vezes você está comentando sobre algo da sua vida, uma decisão sua. Algumas pessoas se levantam para opinar, para falar alguma coisa, mas a verdade é que nem sempre são as que vão estar andando totalmente juntas. Então, existem todos esses aspectos da aliança. Sociedade do Anel. Só quem viu o filme dá pra entender, né? Porque quem não viu vai ficar aí. Você tá falando mutado, Lucas. Não, só ia concordar com o Jota. Pensei a mesma coisa e não falei. Eu pensei e ele falou, tá vendo? Isso é relacionamento e aliança, tá vendo? Olha aí. Fala aí, Thales. Você quer falar? Lá ele? Fala aí, irmão. É zoeira, eu Galera. entendi a zoeira dele. Piada interna. Mas assim, o ambiente de conselho, cara, ele é construído a partir do entendimento em que as ambas partes, né, têm a consciência do que está sendo construído em Deus, sabe? Fazer um ciclo de amizade onde a gente só tem pessoas, pode dar outro nome, 2 ou 3, ou comunhão, enfim, onde nós temos o espaço só para apontar algo na vida da pessoa e não entender que o real conselho é o que vem de Deus, a gente constrói, eu acho que constrói na areia, sabe? Constrói em algo muito frágil e vulnerável. Existe uma construção maior que a gente precisa alinhar a nossa mente e caminhar a partir disso, né? Isso nos livra de vários erros, né? Eu penso assim que conselhos simples como compra ou deixa de comprar acaba sendo tão pequenos perto do real sentido disso tudo, sabe? Mas não estou falando contra, sabe? Mas só tentando levar mais a consciência sobre o nível de importância disso tudo, né? Então, quando a gente desenvolve isso uns com os outros, toda essa outra parte comum ela é alinhada, até porque o nosso coração vai estar num objetivo maior, né? Então, a gente fala de muitas coisas, a gente fala sobre um dia talvez morar junto, um dia, sei lá, enfim, mas coisas sérias, acima, muito acima, do que só um relacionamento supérfluo de, vem que eu te avisei, ou vamos fazer isso aqui, só pra gente entender um pouco a lei. Joguem aí vocês aí. É isso aí mesmo. A gente tem que pensar em coisas práticas mesmo, tanto nesse nível de aliança mais excelente que a gente está se propondo, mas a gente vive também com níveis de relacionamento que não são de aliança. O nosso trabalho, nossa própria família, dentro da própria comunidade, vão ter pessoas que não estão verdadeiramente aliançadas com a gente, que isso não é problema nenhum, né? Mas a gente vai ter que saber lidar também com essas pessoas. O ponto que a gente está
entrando aqui agora, e que a gente falou sobre diversos pontos, são porque a nível de conselho, que é o que a gente mais está falando, essa palavra, existem diversos tipos de conselho que podemos receber, desde o mais simples, como a gente citou, será que eu faço uma compra ou não faço uma compra? Será que eu viajo ou não viajo? Até algo mais profundo, né? Sobre, será que eu me relaciono com essa pessoa ou não? Me caso ou não, né? Será que eu vou mudar de estado, vou trabalhar em outro lugar? São coisas mais delicadas. Esses dois níveis de relacionamento estão presentes o conselho. O ponto agora, que eu vejo o Asher agora, ele vai virar uma chave aqui dentro dessa aula, que eu pretendo terminar no máximo em 30 minutos, que ele vai falar sobre algo, digamos assim, um pouco mais elevado, né? Se assim eu posso dizer. E até agora nós estamos falando de uma vida prática e diária muito, muito simples, e o Asher trazendo uma revelação mais profunda disso, né? Repreensão amorosa, a gente falou que rejeitando palavras incorretas, quando dar e não dar conselhos, aceitando ou rejeitando palavras. Então, foram coisas assim que os próprios tópicos são algo bem prático para a gente, tipo assim, ler, entender, pensar nos nossos relacionamentos e botar em prática. Só que existe algo agora que eu acho que ele quer entrar, que é o próximo tópico, que é a profecia e livre-arbítrio. E também ele vai falar depois sobre o testemunho de Paulo em Jerusalém. Aí a gente vai para um aspecto um pouco mais diferente nessa aula agora, que é entender já a questão até um pouco da palavra profética. E nós somos um ministério bem profético nos turnos, né? Nas reuniões de orações, ministério ao Senhor, nos nossos próprios cultos. Eu sei que a maioria existe muita oração antes de um compartilhar, né? Então é algo que está muito presente no nosso meio. Eu acho que é algo muito importante para a gente ler aqui junto no livro, comentar e ter um entendimento mais pleno. Por isso que eu estou pedindo encarecidamente para cada um de vocês. Se tiver alguma parte que não estiver clara, ou que você está com um entendimento um pouco diferente, ou que você quer agregar alguma coisa que não está sendo falado, liga o microfone e fala, que eu realmente acho que não, tenho certeza que é muito importante ouvir a todos. Bom, para não ler, porque é muito grande no livro, eu anotei alguns tópicos um pouco mais resumidos do que eu quero falar aqui dentro, de profecia e livre-arbítrio. E, como eu disse, a partir desse ponto, eu acho que ele vai entrar em outro tema, praticamente, onde o relacionamento com o próprio Deus deve ser levado em consideração. Então não tem que levar em consideração que o relacionamento com Deus que a gente estava falando até agora, não é isso. Mas você entende que o que a gente estava falando até agora, prioritariamente, era o relacionamento, conselhos e amizades com outras pessoas. Mas a partir desse ponto agora, a gente tem que levar em consideração o nível de relacionamento também com Deus, para poder, entender o discernimento, que no caso aqui a gente vai usar a pessoa de Paulo. Então, antes de eu começar aqui a entrar propriamente no que Asher fala, a gente tem que entender que Paulo, ele já era, nesse aspecto aqui, um homem experimentado, porque ele já era fariseu, já era conhecedor da lei, e já fazia pouco tempo ali, mas tempo suficiente, pelo tanto de coisas que Paulo passou, que a gente já pode considerar que Paulo era maduro na fé, testado e provado. Então a gente está falando aqui, você vai começar a falar de um homem que é Paulo, apóstolo, chamado aos gentios, testado, provado na fé e que sofria por Cristo. Amém? Esse homem, a gente vai falar dele agora. Bom, a gente tem que entender que Paulo, ele foi mal entendido de todas as formas possíveis. Então, Paulo, quando ele começou a ministrar em sua maioria para não-judeus ou gentios, ele fez ele fez o contrário do que Jesus Cristo fez. Se você for lembrar e analisar nos evangelhos, Jesus, ele praticamente, digamos, se botasse numa porcentagem de 100%, 90% das pessoas com quais Jesus falou, conversou, trocou ideias, sentou na mesa, eram judeus. Então, você entende que Jesus veio para os judeus falar aos judeus quem era o Senhor.
Até aí, beleza, gente? Vocês concordam com isso que eu falei? Manda um joinha se sim. Se não, fala por que não. Então, assim, Jesus veio e, na sua maioria do tempo, ele falou somente com judeus. Paulo já foi diferente. Paulo, em maioria do seu tempo, falava com gentios. Se a gente só observar o Novo Testamento, a gente vê que tem diversas cartas de Paulo e nenhuma não, mas praticamente nenhuma é para judeus. A gente vai para Corinto, Éfeso, Filipenses, Tessalonicenses, todas as cartas para uma igreja, na maioria, não judia ou gentílica. Então, isso foi o primeiro impacto que os próprios judeus, os próprios apóstolos, os primeiros apóstolos de Cristo, né, os 12, olharam para Paulo e falaram: pô, velho, esse cara não faz sentido algum, porque ele ministrava em sua maioria para gentios. E aí teve o contrário também que aconteceu com Paulo, que o Asher cita. Que Paulo, num certo momento ali, que a gente vai ler a passagem bíblica, mas em Atos 21, Paulo também foi mal entendido quando decidiu para voltar a Jerusalém. Por que ele foi mal entendido? Porque muitos na época, e até teólogos hoje em dia, pensam que Paulo estava deixando de lado a liberdade do evangelho e voltando para um padrão judaico. Só que a gente tem que entender que Paulo, ele era judeu, da tribo de Benjamim, fariseu. Então, Paulo tinha um compromisso com o judeu. E esse compromisso levou a Jerusalém para prestar conta de tudo aquilo que ele vinha pregando aos gentios, certo? Só que a gente tem que entender que o contexto não é tão simples. Hoje a gente olha por fora, hoje a gente olha para a história, e hoje a gente entende cada passo que Paulo fez e a intencionalidade de cada passo e o que Deus falou com Paulo em cada passo. Mas se a gente tentar fazer um exercício mental e se colocar na época em que essas coisas passaram, é muita loucura, gente. Você vem um Jesus que vem para os judeus, uma pregação que é só para os judeus, do nada o cara começa a pregar, na sua maioria, para gentios, isso escandaliza. Depois, ele pregando para gentios lá já há muito tempo, ele volta para Jerusalém para prestar conta para os judeus. Então a galera, naquele momento, não entendia o que Paulo fazia. Muitas vezes que até andavam com Paulo. Então agora a gente vai ler a passagem aqui que o Asher descreve. Vamos ler Atos 21, do 11 ao 14. Você lê aí pra gente, Isabela Leão, com voz de leão. Voz de leão. Vindo ao nosso encontro, Ágabo tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Senhor, assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Então vamos lá. Aqui a gente vê Paulo se planejando para voltar para Jerusalém. E quando ele estava se planejando para voltar em Jerusalém, a comunidade da onde ele estava ali, que agora eu não me recordo de cabeça onde eles estavam, existia um profeta, certo? Que era Ágabo. E Ágabo, ele, além de profeta, ele fazia ato profético. Então, ele pegou aqui, fala assim, que ele tomou o cinto de Paulo. Então, pensa assim, olha o ato profético do homem, você está andando, o cara arranca o cinto de você, amarra as próprias mãos e fala: assim diz o Espírito Santo, que dessa forma você será amarrado e entregue aos gentios, se for para Jerusalém. E aí, quando eu li a primeira vez, eu até estranhei um pouco, falei: realmente, estranho, né, velho? O cara revela e tudo, e Paulo ainda totalmente convicto de que era lá que ele tinha que ir. E a gente consegue entender algo assim, que nessa passagem a gente entende que os amigos de Paulo, liderados por Ágabo, né, que era um profeta, foram assertivos com o que acontecera caso ele fosse em Jerusalém. Então, realmente, o Espírito Santo falou com Ágabo.
Ele não estava falando dele mesmo, ele estava falando através do Espírito Santo. Porém, eles, sabendo que Paulo seria entregue aos gentios, deduziram que a vontade de Deus é que ele permanecesse onde estava, junto com eles. Porém, isso não é verdade. Porque eles fizeram uma dedução da revelação, entende? Então, a revelação estava correta, mas a dedução da revelação deles não. Então, eles insistiram com Paulo para que ele não fosse. Mas, diante da convicção de Paulo que as coisas reveladas não o impediam de ir, eles cederam e o abençoaram. Então, vamos entender algo aqui. Lembra que a gente falou da questão da consciência individual? E a gente percebe que Paulo, com esses seus amigos, principalmente com Ágapo, existia um relacionamento de aliança no padrão bíblico daquilo que nós estamos falando, na intensidade que nós estamos colocando aqui no livro. E por ser um relacionamento nessa intensidade, eles, ao perceberem que Paulo sofreria lá em Jerusalém, eles deduziram, pô, então não é a vontade do Senhor para que ele vá, que ele fique conosco. E falam que eles insistiram. Então, digamos, eu falei com a Isabela, não é para você ir para lá. Aí você fala, não, é para mim, Deus falou comigo, eu vou sim. Não, mas não é para você ir para lá. Então, eles insistiram. Então, você entende que houve uma insistência da parte de todos, porque todos não concordavam que Paulo tinha que ir, e só Paulo acreditava que tinha que ir. Né? Se você for contextualizar, é justamente o que o Lucas falou. Eu estou ali conversando com o Jota, o Nielto, o Lucas, e eu falo, olha, eu quero fazer isso, eu vou para lá fazer isso, e eles falam, você não deveria. Eu falo, eu vou mesmo assim. Então é nesse aspecto que Paulo estava passando nesse momento. E aí a gente também consegue entender que o sofrimento não é um sinal de que algo vai contra a vontade de Deus. Muito pelo contrário, a vida cristã é uma vida sofrida e Paulo sabia exatamente disso. Então, eles, por entender que Paulo sofreria, deduziram que não era para ir. Mas essa não era a verdadeira, como é que eu posso dizer, naquele momento, isso não invalidava Paulo não ir. Um ponto que precisa ficar claro é que, independente de quem está certo, se a gente fosse considerar, né, Paulo estaria certo ou que os seus amigos estariam certos, se Paulo decidisse ir ou ficar, ele não estava em nenhuma das duas alternativas descumprindo algum preceito bíblico e nem estava pecando. Paulo não estaria em pecado em nenhuma das duas opções. Então, Andus está me falando que mesmo a gente sabendo depois que era para Paulo ir, se ele não fosse, ele não estaria pecando? Não estaria pecando. Porque existem certas decisões da nossa vida que não é questão, tipo assim, eu peco ou não peco. Não, existem decisões. Talvez uma decisão é a que Deus realmente quer para você e a outra decisão te afasta mais do propósito de Deus. Mas talvez a decisão não é pecado. Então Paulo não estaria pecando, ficando ou indo. E para os amigos de Paulo, eles cumpriram a sua parte da aliança. Eu quero que vocês entendam isso também. Eles tinham um relacionamento de aliança. E eles cumpriram a parte do relacionamento deles. Eles consideravam que haviam dado o melhor conselho possível para Paulo, falando para ele não ir e exercendo, assim, lealdade e fidelidade à aliança deles. Então, o que eu acho mais lindo disso tudo é que, independentemente de Paulo ter decidido ir contrário aos seus amigos, em nenhum momento isso ia invalidar o nível de relacionamento que eles tinham. Entende? Isso que é o mais precioso disso tudo. Então, por mais que eu fale assim para o Jota, não faça isso. E ele faz, isso não vai invalidar o relacionamento que eu e ele temos. Da mesma forma que isso não invalidou o relacionamento que Paulo tinha com seus amigos ali onde ele estava. É raro, mas acontece muito. Então, o que é mais precioso de tudo isso é esse nível de relacionamento. Porque, gente, vamos ser sinceros. Seja muito sincero comigo. Talvez você veio de uma igreja e ouviu essa frase, né? A partir do momento que você não mais obedecia o que era falado, ou você decidiu não andar diante daquilo que era proposto, você deixou de ser aliançado, deixou de ser amigo, deixou de ser crente. Entende? Então, isso, infelizmente, você percebe que os relacionamentos bíblicos, muitas vezes, a própria vida dentro do que nós chamamos de igreja vai contra o que acontece na própria Bíblia.
Aquilo lá era a igreja, onde parte da igreja, está em rebeldia, parte da igreja não concordava com o que Paulo ia fazer, e Paulo continuou decidindo o que iria fazer. Só que você entende que eles não deixaram de ser igreja, não deixaram de ser aliançados, não deixaram de ser amigos, e provavelmente aqueles ainda mandaram mantimentos e suprimentos para Paulo, lá em Jerusalém. Então, essa é a beleza de se viver. Pode falar, Jota. Tem uma coisa importante aí também, é que Paulo não desconsiderou o que Ágabo e os amigos, né, fizeram com ele. Tipo assim, não foi uma teimosia. Tipo assim, isso aí não vai acontecer, não. Não foi isso. Muito pelo contrário. Ele falou assim, ok, eu entendo que isso pode acontecer e eu estou pronto para ir até além, até para morrer, se for o caso, né? Então, assim, não é uma questão de, vou, entre aspas, né, ignorar os conselhos dos meus amigos. Não é só sobre isso. É tipo assim, eu estou levando em consideração. E não só estou levando em consideração, como estou pronto para arcar com as consequências disso. Né? Então, não é uma ignorância de falar assim, eles não sabem o que falam, ou eles não, entendeu? Não é sobre isso. É mais uma decisão realmente madura de, ok, vocês estão certos, mas ainda assim eu tenho uma convicção interna no meu coração que eu preciso ir. E se isso for acontecer comigo, estou pronto. E vocês também, né? Estão prontos, né, ao saber lidar com tudo isso. Né? Então, acho que isso é importante também mencionar, né? É justamente isso. E o mais louco é que depois que Paulo, tipo assim, eles cansaram, Paulo falou, cara, eu sei do que vai me acontecer, estou disposto até morrer, então o que eles falaram? Eles abençoaram Paulo, então vamos orar para que a vontade de Deus seja feita, né? Então, digamos assim, eles já viram que a vontade que o Espírito Santo revelou era que Paulo iria sofrer, então eles oraram ainda por isso. Então, eu vejo o nível de amor e cuidado é tão grande que às vezes a gente lendo não consegue apalpar e perceber. Porque, gente, é muito difícil você chegar e falar para uma pessoa, olha, não vá por aquele caminho, e ela ir, você orar e abençoar ela. É difícil, cara. É difícil você voltar para sua casa e falar, vou orar pelo Jota porque ele vai fazer algo que eu falei para ele não fazer. Mano, precisa de um nível de relacionamento mais excelente. Precisa de uma revelação de igreja, de comunidade, de aliança mais excelente. E aqui no último tópico eu quero entrar aqui agora, a gente ainda tem 16 minutos aí, vai falar sobre o testemunho de Paulo em Jerusalém. É isso aí, Isa. Usou dois extremos, né? Pedro tentou impedir Jesus na cruz e Jesus disse que ele estava cheio do cão. E Judas empurrando Jesus para a cruz, Jesus o chamou de amigo. Paulo sabia o que era certo. Então, eu vejo que existe um lugar assim no evangelho que existe uma palavra, né, que sofrimento, né? A gente tenta escapar todos os dias de tudo que pode nos trazer algum tipo de dor e sofrimento. Mas às vezes o encontro com Jesus, o encontro com o evangelho vai também ser um encontro com essas coisas que vão nos causar isso, né? E todos os homens de Deus que passaram para a Bíblia entenderam isso e caminharam direto para um caminho que saberia que passaria por sofrimentos. E nós, cristãos modernos, ocidentais, achamos que o caminho proposto por Cristo vai ser cheio de flores, cheio de perfumes, cheio de bênçãos, cheio de provisão, e achamos que durante ele nós não vamos passar por nada de sofrimento. E se passarmos é o diabo. Então, toda a ação de Deus a gente deposita no diabo, e às vezes toda a ação que é do diabo para nos tirar do propósito de Deus, a gente pensa que pode ter vindo de Deus. É totalmente uma deturpação do que é a verdadeira revelação bíblica. Então, aqui nesse tópico que fala o testemunho de Paulo em Jerusalém, quero ler algumas passagens mais rápidas aqui do livro para a gente avançar. Não vou entrar tanto nos versículos, mas ali um pouco mais à frente, dentro do tópico 1, está na página 108, fala assim:
Paulo disse que desejaria ser amaldiçoado se alguns de sua raça, no caso judeus, pudessem ser salvos. Afirmou que tinha de testemunhar para os que estavam debaixo da lei, como se ele mesmo também estivesse sujeito à lei. Além disso, Paulo declarou que sua motivação para ministrar aos gentios era enfatizar o seu sucesso no meio deles, a ponto de causar a repercussão sobre o seu testemunho aos judeus. Está em Romanos 11, que a gente fala muito sobre o ciúme aos judeus. Então Deus realmente instruiu Paulo a fazer isso, né? Achei pergunta. Lá em Atos 20, do 22 ao 24, está na página 109, a gente vai ler aqui rapidamente, que é um capítulo antes de Atos 21, que a gente acabou de ler na discussão passada. Paulo já entendendo no Senhor. Então, assim, ele já tomou essa decisão com esse entendimento. Vamos lá. Atos 20, 22 e 24. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. É forte, irmão, ler isso aqui, porque é de um homem que está morto para ele mesmo. Isso aqui é um homem que já morreu. É um homem que já estava morto quando escreveu isso aqui. Não tinha vida humana nele mais. Existia Cristo vivendo através da vida de Paulo. E isso é um nível de excelência que a gente precisa aprender com Paulo. O Gideon escreveu aqui: eu acredito que muitas vezes Deus entrega a revelação do que vai acontecer, mas não a interpretação daquela revelação nesse ponto. Eles já deram a interpretação, e se Deus que disse para não ir, com certeza daria errado, porque quando é Ele que fala, não há engano. Então hoje acontece muita revelação, mas a interpretação dá a outros. Concordo com você, Gideon, concordo total. O Espírito Santo, eu creio realmente também que usa muitas pessoas com revelações, mas às vezes a interpretação, a buscar como deve se portar a partir daquela revelação, vai muito de quem está perto, dos amigos, dos conselheiros, do que de alguém que está fora. Então a gente acostumou a dar esse privilégio de alguém que está fora tomar uma decisão na nossa vida. Mas na verdade não é isso. Às vezes alguém que está fora está sendo um homem-dom usado por Deus para revelar algo na sua vida, mas que a interpretação tem que vir da roda dos conselheiros. Vocês lembram da historinha do filho de Salomão, Roboão? Ele tinha conselheiros que eram do pai dele, então conselheiros experimentados, testados, que tiveram junto com Salomão um reino de anos e anos de glória, o maior reino que esse mundo já viu provavelmente ali, e que vai ver, né? Até Jesus voltar, talvez como o reinado de Salomão não vai ter um outro no mesmo esplendor, glória e riqueza. Aí ele pega tudo isso, todos esses conselheiros que passaram por tudo isso, ele levanta conselheiros jovens, aqueles que cresceram e andaram com ele, e pergunta o que deve ser feito, e segue o conselho dos jovens e não dos mais velhos. Então você vê que é totalmente uma ingenuidade. E é o que nós fazemos hoje em dia. Às vezes a gente deposita coisas preciosas para pessoas que não têm capacidade de nos aconselhar. E aí vivemos ansiedades, depressões, muitas frustrações na nossa vida devido a isso. Então, você vê que Paulo, um homem morto para ele mesmo, fala justamente assim: eu quero tão somente terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Esse cara estava com pressa, entende? Existia um senso de urgência dele de completar diligentemente aquilo que o Senhor Jesus confiara a ele. E lendo esse versículo, você já vê que Paulo estava pronto e ele achava que até morreria em Jerusalém. A gente sabe que depois de Jerusalém, Paulo foi para Roma e lá, sim, ele acabou morrendo. Então, você vê que Paulo já estava morto, já estava pronto para dar aquela vida pelo Senhor Jesus, né? Então, aqui a gente vai continuar na página 109, eu vou ler aqui para a gente já ir finalizando. A página 109, no segundo parágrafo, no parágrafo depois do versículo. Diz assim:
Você consegue enxergar isso da perspectiva de Paulo? O Espírito não estava falando com ele para não ir, mas apenas o avisando do preço a ser pago pelo seu testemunho. Alertar Paulo sobre o preço de seu ministério é uma ação apropriada do Espírito Santo, pois as Escrituras nos ensinam que, quando vamos realizar um empreendimento, devemos avaliar e pesar os custos para verificar se conseguimos terminá-lo ou não. O Espírito de Deus estava comunicando ao apóstolo o custo da sua tarefa. Paulo refletiu sobre isso e determinou que seria capaz de terminá-la. A decisão pertencia a ele. No versículo 24, Paulo descreve seu testemunho em Jerusalém não apenas como o final da sua corrida, mas também como um cumprimento do ministério que recebera diante do Senhor Jesus em visão. Além de ter recebido uma visão antes de ir para Jerusalém, o apóstolo recebeu mais tarde outra visão diretamente de Jesus que confirmava que ele havia feito a coisa certa. Então a gente leu Atos 20 agora, lemos Atos 21 na discussão passada, do tópico anterior, e agora a gente vai ler Atos 23, verso 11, que diz: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele. Gente, só esse começo aqui eu já me arrepio, porque vocês entendem o que é isso aqui? Isso é Atos 23, Jesus já tinha ressuscitado, estava com o corpo glorificado, e aí em Atos 23 só lança essa. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, aqui a gente observa que Jesus, o Espírito Santo, falou com ele em Atos 20, que ele deveria ir para Jerusalém, certo? E ele já estava se considerando como um homem morto lá, provavelmente. Em Atos 21, a comunidade de fé se levanta para não deixar ele ir, porque sabia que ele seria entregue aos gentios e talvez não mais o veriam, e que realmente foi o que aconteceu. Mesmo assim, ele decide ir, porque ele entende que o Senhor falou com ele. Em Atos 23, Jesus testemunha do que o que ele fez realmente era o que estava no coração de Jesus. E ele testemunha tanto que ele fala: da mesma forma que você me testemunhou de mim em Jerusalém, você também testemunhará de mim em Roma, que foi a última parada de Paulo. E isso é tão lindo que a gente percebe que o quê? A gente começou falando de conselhos e relacionamentos pessoais, conselhos de pessoas para outras pessoas. E aqui a gente agora começa a falar de um relacionamento com Deus, para que mesmo que pessoas como Gideon falou sejam usadas para revelar o que ele mesmo às vezes já plantou no nosso coração, cabe no final, lá no final, a decisão a nós. Aqui fala a decisão era de Paulo. Você entende que, digamos assim, Paulo poderia não querer ter ido para Jerusalém nem para Roma? Às vezes Paulo poderia continuar abrindo outras igrejas, né? Podia ter a igreja, sei lá, podia ter uma carta a Antioquia, podia ter uma carta a várias outras comunidades de fé, entende? E que ia abençoar muito mais a gente, talvez, em contexto de igreja nas casas, igreja primitiva. Mas ele não preferiu ter uma boa ideia e continuar com um plano que seria muito bom também. Ele preferiu seguir e finalizar o ministério que o Senhor Jesus deu a ele em visão. Quando é que foi essa visão? Há 3 anos atrás, quando ele começou o ministério dele lá, que as escamas caíram dos olhos dele, que Ananias veio e orou com ele. Essa mesma visão que ele teve foi a mesma visão que ele continuou até o final de sua vida, que foi agora em Roma. Então, o que eu quero levar vocês a pensarem também é que existem certas coisas que Jesus já falou ao coração de vocês, que já foi revelado a vocês, que vocês já experimentaram no Senhor e que não há dúvida disso. Então não deixe com que uma outra revelação, uma outra palavra, outras dúvidas e incertezas tirem vocês daquilo que o Senhor mesmo chamou para fazer. Porque isso é a decisão que só cabe a vocês, é uma decisão que só vai caber a mim. A partir de um momento vai ser eu que vou falar se vai ou não vai, assim como Paulo fez. E Paulo estava muito preparado para tomar essa decisão. Então vai existir um preço a ser pago. E queira o Senhor que nós podemos olhar para dentro de nós e falar: Senhor, sim, eu sei que é esse preço, eu estou disposto a pagar esse preço, e mesmo que custe as nossas vidas. Eu acho que isso resume a caminhada cristã. Isso resume a caminhada com Cristo. Sabe? Obedecer o que ele fala, amar o que ele ama, pensar o que ele pensa.
Esse é o maior e verdadeiro relacionamento de aliança que nós temos que ter. Então, eu queria estar encerrando essa aula e eu gostaria que a gente tirasse poucos minutos para orar. E eu quero orar e eu queria que alguns irmãos também pudessem se levantar em oração. Amém? Espírito Santo, nós te agradecemos pela palavra compartilhada. Te agradecemos pelo coração de cada irmão que está aqui. E que o Senhor imprima em nós também esse coração, Senhor. Esse nível de relacionamento, que esse nível de comunhão com o teu Filho seja revelado a nós, Pai. Muitos já receberam a visão de Jesus aqui e que eles possam sempre decidir quando vier a confusão, quando vier mesmo os amigos de aliança trazendo uma realidade diferente, que aquilo que o Senhor Jesus Cristo mesmo colocou em nossos corações possa ser o que vai prevalecer até o fim, Senhor. Nós oramos para que o teu povo se relacione de uma forma saudável, Senhor. Que esses 2 e 3 que tanto falamos aqui nessas aulas e que ainda vamos falar durante as próximas aulas, sejam relacionamentos dos quais nós possamos falar aos corações e que os nossos corações também sejam transformados. Nós chamamos, Espírito, e que o Senhor possa continuar fazendo essa obra maravilhosa em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ensine, que nós tenhamos um coração humilde, Pai, para sermos ensinados pelo Senhor, a caminharmos em comunhão com os nossos irmãos e ouvir a Tua voz através dos nossos irmãos. Pai, dê-nos esse coração humilde, dê-nos, Senhor Jesus, ó Pai, dê-nos, Senhor, discernimento para ouvir os nossos irmãos, ouvir o Senhor trabalhando em nós e falando conosco através dos nossos irmãos, Pai. Nós queremos andar em comunhão, porque assim o Senhor nos ensina na Tua palavra. Nós queremos, Pai, ter esse coração humilde. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos acima de tudo, a estarmos com os nossos olhos fixos em Ti. Amém. E ouvir e discernir, estarmos sensíveis àquilo que o Senhor está falando. Sim, e nos direcionando, Pai. Nós queremos ter ousadia, nós queremos ter discernimento, nós queremos ter fé para dar esses passos de obediência, Senhor. Ajuda-nos, nós somos dependentes de Ti, a nossa fé vem de Ti, nós somos dependentes. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, conduza-nos no Teu querer, na Tua vontade e direciona-nos. Que os nossos olhos estejam limpos para ouvir quando o Senhor estiver falando conosco através dos nossos irmãos. Que os nossos ouvidos estejam limpos para ouvir também quando precisamos aconselhar os nossos irmãos. Que os nossos ouvidos estejam limpos quando formos ouvidos de Ti, ó Espírito Santo. Nós pedimos para que a nossa vida seja toda, que cada passo que demos, que tudo que fizemos, que seja guiados por Ti, ó Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, leva-nos a ouvir o Senhor, leva-nos a ouvir o Seu coração, Pai. Leva-nos à prática, Amém. Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Essa sempre será a nossa oração. Jesus nos ensina a praticar aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Em nome de Jesus, nos ensina a sermos fiéis, a sermos leais, a sermos honestos, sinceros com outros. Em nome de Jesus, Pai, nós não temos para onde voltar, nós não temos outro caminho, Senhor, a seguir, a não ser esse que o Senhor nos apontou. Que os nossos olhos sempre estejam Amém. Voltados para Ti, para o caminho que o Senhor apontou, para que andássemos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todos os conselhos, Senhor, que todas as vozes
que bradam diferente daquilo que o Senhor falou, que falam diferente daquilo que o Senhor direcionou, do caminho que o Senhor apontou. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria para discernir, Senhor. Em nome de assim como o Senhor nos dê um coração, Pai, Amém, disposto e disponível para ouvirmos os conselhos da parte dos nossos irmãos, que vem diretamente do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos a sermos mais amáveis, ó Deus. Em nome de Jesus, ensina-nos, ó Pai, Amém, Senhor. a repreender o outro, a aconselhar o outro, mas com amor, Jesus, um amor verdadeiro, um amor sincero, um amor genuíno, Senhor, que vem diretamente de Ti. Em nome de Jesus, que o Senhor derrube as nossas máscaras, Senhor, que o Senhor derrube as nossas reputações. Nós não temos outro caminho a qual seguir, Jesus. Nós não temos outro lugar, Fala, Senhor. outra direção. Nós só temos do Senhor. Guia-nos, Senhor. Guia-nos, Espírito da verdade. Tu que és a verdade. Guia-nos pela verdade, em nome do Senhor Jesus. E guarda o nosso coração. Guarda as nossas mentes. Guarda os nossos ouvidos, Senhor. Para que possamos prestar atenção ao que o Senhor diz. E uns aos outros, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Para a gravação aqui, né?